Olá amigos da RVA. Estamos voltando hoje com o nosso FAQ, né? Nosso FAQ Viagem Astral. Hoje é segunda-feira, são 20 para as 2 da tarde, 20 de dezembro de 2010. Estamos perto de quarta-feira, deixa eu baixar aqui. Deixa eu botar a musiquinha, mas calma, quem tá cantando aqui, até para falar o nome da criatura é um horror. Chama-se... Peraí que pai não vai ver. A Oifini é o começo do nome da criatura, né? Mas só aí já vou postar, mais fácil. Posto o nome dela com a música. O nome da música chama Mogatu, não é Mogatum, né? Vou botar a musiquinha mais calma aqui. O nome dessa música que vai tocar agora é Conversation in the Rain, né? Nós estamos retornando hoje e a gente vai começar agora um projeto dentro do FAQ, dentro desses projetos do FAQ, que vão continuar com, não são só perguntas, né? A gente acaba falando de espiritualidade, de melhora interna, né? De equilíbrio, de lucidez, mas a lucidez de verdade, sabe? A lucidez de estar mesmo tentando despertar, tentando ficar consciente do que faz, das atitudes que a gente toma. E uma dessas, hoje a gente vai fazer um FAQ diferente. Hoje eu vou fazer as perguntas, vou tentar brincar aqui com as respostas também, mas é em cima da... Cadê minha canetinha? Não tá não, vai essa aqui então. A outra não tá aqui, vai essa meia boca aqui mesmo, essa minha anteninha. Esse livro aqui, ó, a livro, Saulo, sabe, do Valdo? 700 experimentos da conscienciologia. A conscienciologia foi uma das propostas do Valdo, que é muito legal, como a gente estudei muitos anos, e sempre fazendo um catado. Deixa eu passar esse baralho de fio para cá. Tá bom, tá assim mesmo. Sempre fazendo um catado do que a gente vê naquele livro, e tentar fazer, por exemplo, eu tento limpar um pouco a visão que o Valdo, pela própria ciência, pela própria busca da projeciologia, da conscienciologia, acaba falando um pouco mais, de forma um pouco mais, digamos assim, com termos específicos da religião, da pesquisa que ele faz, do processo do estudo do Instituto, e por isso a gente faz um catado, mas só que tem muita coisa boa. Tem coisas descartáveis, como tem em todo lugar. Tem coisas a serem analisadas. Em cada coisa boa a gente também pode transformar, né? Mas hoje a gente vai fazer nos FAQs de hoje, a gente vai pegar esse livro 700 experimentos da conscienciologia, um teste que foi proposto pelo Valdo. Só que eu simplifiquei um pouco ele, dei uma limpada em alguns termos. O que eu fiz? Na cara de pau, como sempre, eu fiz algumas modificações na criança grande ali, né? Aquela criançona lá. Hoje eu sou parceiro do Valdo, viu, Valdo? Né? O Valdo, para mim, é um grande pesquisador. Eu sou sempre estudei, sempre me baseei em muitos princípios de estudo, de pesquisa. Não há ninguém que chegue perto. Como também no Wagner Borges, em outros pesquisadores que eu estou sempre ligado, antenado, sempre aprendendo, né? E tentando dali tirar o melhor para poder levar para o nosso projeto, né? Não quer dizer que é uma religião, que é mais um, não. Poder trilhar um ângulo mais diferencial, em que cada um de nós possamos assim levar informações adiante. Estaremos fazendo uma análise profunda com o intuito de a gente criar. O intuito desse áudio de hoje é criar pessoas mais lúcidas e preparadas para o estudo real da consciência e das suas manifestações em qualquer dimensão. A gente fala muito em lucidez, né? Mas essa lucidez que a gente fala, que começa aqui agora, como é que faz isso? Ficar assim, né? Poxa, eu tô lúcido. Se não é lúcido, é louco, né? Não. É você ter senso crítico. É você
analisar os seus comportamentos, o que você fala ao próximo, analisar a bondade e a realidade das suas ações, né? Tentar tirar a parte ilusória, a parte que faz com que a gente não... Olha só, ninguém está falando aqui em ser frio, nada disso. Estou falando que o equilíbrio emocional, que é essa parte do cardíaco, sentimental, que na verdade está tudo aqui dentro da consciência, que controla isso tudo, é você aprender a estar desperto e equilibrado com todos esses processos. Chakras alinhados, coração batendo bem e consciência de verdade, relativamente tentando ficar desperta, porque ficar muito desperto não é tarefa fácil nessas dimensões que nós vivemos, mas é desperto de verdade, né? Não é aquela coisa, não estou lúcido, não, é ver realidade, é para você mesmo, não é para dizer lá fora que está, não é para mostrar que tive uma grande experiência, não, é para você se sentir mais gente, se sentir mais, ficar mais de verdade perto dos espíritos que trabalham com consciências que despertam, quer dizer, que passam conhecimento a essas pessoas. E para aumentar essa lucidez é preciso que a gente estude, é preciso que a gente busque isso de verdade, sejamos inteligentes, além de a gente sentir que é importante, sejamos também alegres, tranquilos, a gente tentar não radicalizar, não nos conflitar. Para isso tudo acontecer, né, temos que ter uma boa saúde mental das nossas visões, né, para que entremos fortes, tirar, quebrar, na medida do possível, do não conflitar, do não radicalizar, tirar as visões mais místicas, as visões ilusórias, as visões que no fundo só são como bater na madeira, que não vai para lugar nenhum. Nós vamos fazer um FAQ sobre o misticismo, é o próximo talvez, ou bem vai ser sobre misticismo, ou vai ser sobre mentores, mentor no sentido do que, como eles estão buscando as pessoas para trabalharem, né? Esse FAQ está guardado já, tem uma parte programada já. Então a ideia é que a gente tenha a visão real do que é uma pessoa encarnada, do que é uma pessoa lúcida, desperta encarnada, do que é um pesquisador espiritual encarnado, com o intuito de passar. Por que ele faz isso? Para si mesmo e também para ser útil, esclarecer, né? A despertar consciência, ajudar as pessoas da melhor forma possível, passar informações relevantes, verdadeiras, conscientes, com o pé no chão, com realidade adiante. Isso faz toda a diferença, é saber pensar quando for falar, saber fazer as comparações com tranquilidade, analisando o que a pessoa pode estar pensando ali, porque você às vezes, mas eu sou realista, eu falo mesmo, falou, eu falo na cara, não é bem por aí. Mas isso desperta a consciência. Não, irmão, isso dá uma paulada na consciência. Isso, porque a consciência não acorda porque você quer que ela acorde, porque você dá uma paulada. Mas por que Jesus não desce aqui uma consciência e fala logo tudo pra gente? Porque não está no nosso nível consciencial ainda. Se os mentores sutis, com certeza com técnicas muito avançadas, bem poderiam descer aqui um extraterrestre e aparecer. Por quê? Porque o nível mental deles é tão grande que ele compreende que tudo passa por um processo, e esse é o nosso processo. Se tem uma forma de passar a comunicação, e as comunicações que nós acessamos é de forma branda, inteligente, com boa comunicação, sabendo fazer, porque cada ser humano tem um ego, cada ser humano tem uma barreira, não tem jeito. Uns são mais sutis, outros são quase impenetráveis. Se você joga um de vez, irmão, a chance de você conseguir atingir o seu objetivo, porque o seu objetivo aí só vai ser ofender, por mais que você não queira, esse vai ser o processo inconsciente do ato. A ideia do FAQ é analisarmos como estamos na relação das nossas projeções hoje. Hoje eu vou fazer perguntas sobre as projeções da gente. Você responde daí, com análise, com autocrítica, de verdade, né? Discordando, concordando, não importa, analise, mas utilize, além da inteligência, a boa comunicação, a compreensão, né? A compreensão, o que é? Eu discordo de você, mas dentro dessa ideia, né? Você tem várias ideias boas, por exemplo, eu vou falar para você, essa ideia sua, essa aqui específica, tão um pouco obtusa, tosca, torta, acabada, né? Aí você vai, não, você está discordando de mim, não estou discordando dessa ideia que você tem, né?
Isso é uma coisa perfeitamente normal, mas com carinho, com brincadeira, com bom humor, com alegria. E quando a gente joga de vez, às vezes, aí complica um pouco, por causa desse problema, nós temos isso. E negar isso seria mais uma ilusão. Vamos lá. O Valdo fez nesse livro 11 perguntas, eu vou fazer mais de 11, né? Eu melhorei cada uma dessas perguntas que estão ali, né? É um teste, o nome desse teste está aqui em cima. Teste das perguntas em relação às experiências extracorpóreas, às projeções conscienciais, conscientes. Eu estou falando de projeção consciente, certo? Você saiu mesmo, está consciente ou do que você sabe sobre isso. Deixa eu mudar aqui que tem um povo cantando aqui. Fica quieto aí, mano. Obrigado. Vai ficar muito nervoso esse CD. Eu vou botar um bem calmo aí, quase dormindo. Tem aqui um CD Meditação Baiana. O cara nem toca. Bota a mão no teclado e dorme. Aí vamos lá. E elas foram organizadas e eu, cara de pau, mexi nessas perguntas. Eu alterei. Então hoje não tem pergunta externa, apesar que todas essas perguntas aqui fazem parte de um processo de estudo. Mas eu queria ver fenômeno, eu queria ver você falando seus relatos. Eu queria ver como é que eu vou fazer para sair do corpo, irmão. Se você quer só ver fenômenos, já abandone logo o processo. O processo é estudo, é despertar a sua consciência. Porque o fato de você ficar impressionado com determinadas coisas não te faz dominar o processo. A gente está estudando aqui a capacidade de a gente tentar abrir a lucidez da melhor forma possível, com carinho, com inteligência e análise real. Fazer um processo mesmo de estudo em cima disso. Esse é só o começo. Esse livro, 700 Experimentos, mais o Projeciologia, mas esse aqui do Wagner e outros que eu tenho que estou aqui por cima, eu vou pegar e vou trazer um monte de ideias, vou debater, eu vou ver o que é legal, o que a gente pode separar. O Valdo assistindo vai ser uma honra, não tem problema, a gente discute, vou lá fora do corpo encontrar eu e Papai Noel e vamos conversar com todo o respeito do mundo que eu tenho. Eu brinco, eu sou feliz mesmo, pode me chamar de qualquer coisa, até de Augustinho. O pessoal me fala que eu sou parecido com o Augustinho. Alguns dizem que eu pareço com o Mr. Bean. E o Valdo Vieira parece com o Papai Noel. Não tem jeito. Que nem o Wagner, né? Que parece uma foca. O Wagner Borges, meu amigo. Então o bom humor. Agora, claro que eu não estou ofendendo ninguém, estou brincando, né? Ah, mas se você é feio, não diga que os outros são feios, não? Tá bom, I'm sorry com minha alegria. Primeiro, a primeira pergunta, essas perguntas também são ligadas principalmente às visões do Valdo, viu? Eu vou respondendo e melhorei um pouco a pergunta, adicionei coisa. Quem produz a projeção consciente, né? Quem consegue sair consciente nesse planeta? Os animais conseguem? Só nós, seres humanos? Essa é uma pergunta que eu adicionei algumas coisas nela. Nesse planetinha aqui, deixa separado. Só o ser humano é capaz de sair de forma lúcida. Ah, mas eu vi num livro que tinha uma planta que se projetava e conversava comigo. Não, tenha calma, mamãe, ó. E mal consegue o ser humano, 95% da população estão em absoluta estão em absoluta inconsciência no plano espiritual. Todos saem do corpo? Certeza. Todos se lembram? Alguns têm experiências semilúcidas, experiências absurdamente lúcidas e mais, consciente mesmo, tendo noção. Algumas pessoas até conseguem ter, que interpretam, o cérebro interpreta como sonho. Por que, Saulo? Alguns cérebros, por causa do processo de ajuda espiritual, conseguem captar as experiências acontecidas de forma involuntária, quando acontecem por aí afora no mundo, e interpretam como um sonho ou como uma coisa, um aviso. É uma projeção, porque somos espíritos encarnados. Todo ser humano tem na sua capacidade interna a certeza que somos pessoas encarnadas, apesar de mistificarmos, criarmos barreiras, religiões e montarmos um monte de alicerce místico, religioso, dogma, que são todos eles respeitáveis dentro dos nossos atuais padrões de consciência. Mas nós sabemos muito bem o que somos. E não faz diferença você ditar para alguém. A pessoa que é uma coisa você falar, a pessoa acredita naquilo, irmão, é azul para ela, não tem jeito, não adianta falar que é verde, não, só vai ofender. E às vezes é melhor saber calar-se do que tentar argumentar determinados fatores. Vai discutir lá no Afeganistão contra um colega lá, eu não vou, morre, irmão, né? Vai ver Jesus mais cedo.
Então tem certas coisas que a gente tem que ser inteligente, mas carinho, respeito, não é só por calar-se por motivo de medo, mas por motivo de respeito, de compreensão, que é o nosso momento, é o momento de na gente. Então, nesse planeta só o ser humano é capaz de sair consciente e pouco capaz, na verdade, né? Se você vê, eu estudo quase 20 anos e mal consigo, né, ter experiências diárias. Não consigo vencer, não vou mentir para quê? Eu tenho experiência todo dia. Irmão, não é, a coisa funciona de forma simples. O nosso padrão geral é um só. Tem consciências que estão um pouco mais preparadas. Isso quer dizer que o padrão de lucidez dela no planeta é mais alto. Não é melhor que os outros. Porque para a natureza, para a própria criação, para o próprio processo da inteligência toda espiritual é uma coisa só. Mas há de convir que há consciências mais despertas, e é isso que a gente está buscando aqui. Não é ficar desperto enquanto, tentar ficar desperto enquanto encarnados. Lúcidos para o que somos, conscientes das ações, dos atos. Isso causa lucidez, isso causa expansão da consciência, dominando as atitudes mais ou menos dos nossos egos, nossas bases. Você percebe uma pessoa fácil, nem muito nervosa, muito desequilibrada, não é muito realista, né? Vive no mundo da lua. Então esses processos todos é um processo que você consegue traçar personalidade só de olhar para ela. Se você sair um pouco sua vida, dos seus problemas, e conseguir analisar com essa bondade, você percebe qual consciência está ou não desperta, né? Qual, como diz o Valdo, qual é um serenão ou qual é um desligadão, um dorminhocão, né? O que está no processo da 51zão, né? Ainda física, meio que dormindo consciencialmente, né? E isso como funciona? Porque é um processo geral, às vezes um acesso de karma em cima da criatura, né? Vamos lá, que só tem um monte de perguntas, às vezes não paro de falar, mano. Fica quieto, mano. Vamos lá. Segunda pergunta: o que é projeção consciente, né? O que é projeção consciente e o que ela gera? Bom, são perguntas bem básicas, mas que faz a gente analisar, porque na física quântica, um dos grandes estudos que existem é perguntar mais e às vezes nem saber a resposta. É perguntando que a gente chega em algum lugar. Não quer dizer que na resposta específica, mas a gente consegue compreender melhor às vezes determinada coisa. Não quer dizer que as respostas que eu estou dando aqui não são bater martelo, não. Eu estou pensando, analisando, não estão decoradas, certo? Algumas são visões, claro, você tem que ter a análise do que eu estou falando, dentro do que você já leu, perceber o que eu estou falando e o que estão falando por aí afora também. E se você discordar, se a sua visão que está lhe fazendo discordar realmente é palpável, é lógica, porque não, mas a minha igreja diz que não é, a Bíblia diz que não é, nem está na Bíblia, Jesus não saiu do corpo. E se você usar esse argumento, você vai ter que ser respeitado, porque a sua visão, você tem direito de ser respeitado, né? Tem que ser, mas você está limitado. Você está limitado a uma visão de pessoas que escreveram um livro há 2000 anos, né? E não quer dizer que não tenha muita coisa correta, mas também está muita viagem na maionese, e tem mesmo. Como tem hoje em dia um monte de coisa. E a gente tem que pensar, tem que analisar. Mas eu me ofendi com o que você falou. Se você se ofendeu, você não seguiu os parâmetros do próprio Jesus que falou, né? Você tem que tentar ser boas pessoas, compreender. Hora nenhuma não deixar de pensar. Quando a gente deixa de pensar, a gente começa a entrar em áreas perigosas. O que é a projeção consciente e o que ela gera? A projeção consciente, a gente mundo sabe que é a capacidade natural, ou digamos, a consciente. Todo mundo sai do corpo de forma natural. Talvez isso seria uma resposta decorada, né? Todo mundo sai do corpo de forma natural. Projeção consciente é a capacidade que nós, seres humanos, temos de desprender-se em algum tipo de veículo, ou corpo astral, corpo mental, enfim, consciente para fora do corpo físico, né? Você consegue lembrar do que aconteceu, ou a projeção consciente também pode ser a capacidade de você estar lá fora lúcido e não necessariamente ter um corpo educado para lembrar da experiência. Isso pode estar acontecendo. Então quer dizer que projeção consciente pode ser também eu sair e não me lembrar? Com certeza. Eu posso encontrar você lá fora, um mentor pode lhe encontrar, conversar com você de forma parcialmente, totalmente lúcida, e você voltar e não lembrar. Você estava projetado consciente?
estava. Lembrou? Não. Foi uma projeção consciente? Foi. Só você não lembrou. Por quê? Dependência energética, frequência sutil para uma frequência densa e cérebro destreinado, ou você dormindo com a aura um pouco densa perto de alguém, num processo em que faz com que a rememoração ou o despertar logo ao voltar fique mais demorado, porque quando você dorme perto de alguém, o processo de saída e de retorno demora, você às vezes não percebe por causa da densidade energética, às vezes você volta, acaba dormindo na aura, e por isso pede a passagem dos conhecimentos do corpo astral para o corpo físico, né? E o que a projeção consciente pode gerar? Eu vou falar isso já até, né? Mas eu vou já. Um despertar geral, uma melhora da visão enquanto encarnado, a certeza da imortalidade, a tranquilidade perante a morte dos parentes, dos amigos, das pessoas do mundo, uma visão mais ampla sobre o desequilíbrio nosso, meu, seu e de todas as pessoas que estão no planeta, um respeito maior perante as religiões e as visões de cada um, compreendendo o nível consciencial ou um nível naquele momento de conexão com determinada situação e a necessidade até deles estarem ali. A projeção consciente gera uma alegria durante o dia, pela você ter, durante a vida, né? Você está sempre vivendo uma tranquilidade perante os problemas. Você sabe que os problemas fazem parte desse planeta, dessa situação, desse corpo, né? E você consegue então manter mais ou menos um padrão interno de equilíbrio. Então, infinidade. Eu podia ficar falando aqui sem parar, não parava mais se eu fosse falar aqui. Próxima pergunta: onde é possível sair do corpo e se desenvolver a projeção consciente? Qualquer pessoa, em qualquer lugar, indistintivamente consegue sair do corpo. Onde é possível? Em cadeias, pessoas presas, presídios, na sua própria casa, né? A pessoa, às vezes, até do que dorme na rua, consegue também sair. Claro que o melhor processo, se você me perguntasse qual o melhor lugar, a resposta seria outro. Eu diria que é num ambiente equilibrado, onde você busque também, é o que a gente chama de, na projeciologia, o pessoal chama de projetário, né? Não necessariamente um lugar específico, que é o nome em latim, né? Um lugar específico para a projeção, não, mas você pode ter uma cama mais organizada, um quarto arrumado, suas energias cuidadas, você tem mais ou menos aí um processo de estudo, ou seja, um lugar energeticamente feito para aquilo que você cria, um lugar blindado energético. Sempre você faz suas práticas naquele lugar, é um lugar equilibrado. Então as pessoas, quando você entra naquele ambiente, é só para pensar coisas boas, só para vibrar, só para meditar. Então isso torna-se, se você se bem lúcido, um lugar legal para trabalho, né? Onde é possível sair e desenvolver projeção consciente? Essa foi a pergunta, né? O ideal é fazer num ambiente contínuo, né? Tanto que a prova disso é que quando você muda muito de lugar, você tem dificuldade para sair do corpo, porque não está habituado àquelas energias. Há modificações energéticas de um lugar para outro. Eu li num lugar, há um tempo, que o Valdo Vieira, quando ia viajar, né, que precisava fazer palestra e tal, ali em alguns hotéis, e ele pegava um rapaz e tinha quarto que ele não queria. Ele entrava no quarto, sentia assim, o quarto falava, esse não, vai dar muito trabalho para limpar. Então ele pegava o quarto mais leve, né? Uma informação que me chegou, achei bem interessante, pelo fato, isso é possível. Outras coisas, a pessoa quando começa a sair do corpo, começa a ter um poder parapsíquico, energético, de sensibilidade infinitamente maior, né? Por exemplo, você consegue sentir mais rápido que médium. Eu falo isso com certeza, eu não me sinto médium, eu não sou nem médium, mas eu tenho certeza absoluta que não é uma regra, mas normalmente em qualquer ambiente eu sinto rápido. É chegar a sentir, né? Você sente aquele aperto aqui, alguns chakras que começam a abrir na mesma hora para avisar, é a sinaléptica parapsíquica. É um nome fofo que o Valdo deu para as percepções dos alarmes. Eu tenho 2 alarmes aqui no nariz, um aqui, um de cá, nariz feio de painho, tem um do lado de cá e um do lado de cá. São 2 chakrazinhos que tem aqui, que quando abre a consciência perto. E, claro, o maior alarme que eu tenho é o cardíaco. Se tiver qualquer coisa errada no ambiente, alguém vibrando errado, ou eu não tiver, isso aqui aperta na mesma hora. Mas é fantástico, mas é imediato. E eu sei imediatamente que tem alguma coisa errada. Isso já foi feito, já fiz vários testes, vários momentos, vim entendendo isso desde a juventude. Então é muito normal, todo mundo tem esses alarmes,
Não quer dizer que exatamente os mesmos. É preciso que você conheça a sua sinaléptica, o seu aviso, os seus canais de percepção. Cada um de nós, a gente um dia vai falar mais sobre isso. Outra pergunta: quando se produz a projeção astral? Podemos sair qualquer hora? A maior dificuldade entre a noite e o dia? Olha, você pode sair qualquer hora do corpo. Deitou, saiu, né? Você se produz enquanto relaxando o corpo, enquanto relaxando a consciência, ao mesmo tempo que a pessoa pode morrer qualquer hora, né? O mundo espiritual está lá, disponível, acessível para todos nós. Agora, a noite é mais fácil, né? A noite é a energia do ambiente, somente depois das meia-noite, em seguida, a energia do ambiente está mais, pelo menos aqui, no nosso país, certo? Que o fuso horário trabalha assim. Então você vai procurar um fuso horário em que as pessoas estejam já mais calmas, mais brandas. Tem dias mais difíceis. Por exemplo, sair do corpo domingo, no momento de tarde, é mais difícil, porque a energia de domingo é densa. É uma energia de melancolia, né? O Dia Mundial do Suicídio, o dia que mais tem esse processo, né? Por quê? Você tem aí um dia em que você está parado, de folga, e tem que voltar a trabalhar. Ou quem não volta, vê o outro voltando, entra no processo interno de culpa, de ter que fazer, porque a obrigação do mundo nos faz buscar isso, né? Então, esse processo, mais você captando um do outro, vira uma bola de neve. Domingo e fim de semana são dias que a gente normalmente espera alguma coisa, né? Tem uma aguarda. Então, isso causa esse processo. Então, a maior dificuldade, sim, de dia, apesar de não causar tanto medo, porque, ser claro, à noite, primeiro que a glândula pineal, ela libera uma secreção, né? Acho que é chamada melatonina, e isso faz com que você, quando equilibrada, a pineal, né? E quando está escuro, quando apaga a luz, você perde o estímulo visual, o impacto nos olhos, que fecha. Então, quando está realmente de noite, porque mesmo fechado, está claro aqui, né? Ela libera, segundo pesquisas, né, esse hormônio melatonina, e faz com que dê sono. E para a gente sair do corpo, então quer dizer que se eu posso fechar o quarto todo, funciona. Mas normalmente ela trabalha dentro de um padrão de equilíbrio, né? A pessoa que acorda, dorme, não tem horário para dormir, normalmente tem mais dificuldades no sentido da melatonina. Mas aí tem que pesquisar, enfim. A noite é mais fácil também pelo processo espiritual. As pessoas foram dormir, a energia já está mais branda, está mais calmo o ambiente, não vai ter tanto barulho, está escuro. O próprio processo da espiritualidade, os trabalhos principalmente acontecem de madrugada aqui no nosso país, em todos os lugares acontecem assim, porque eles vão buscar as pessoas que já estão relativamente fora do corpo, ou então meio que dormindo na aura, e trabalham as pessoas e os espíritos juntos, conseguem trabalhar em 2 coelhos com a cajadada só, né? Aí, então vamos para a próxima pergunta, né? Foi respondido mais ou menos. Com quem ou com que se compara uma projeção consciente? Olha, essa pergunta vocês fazem para vocês também. Você saber que aí e essa pergunta inclusive diria: qual é a diferença entre projeção consciente e um sonho? Deixa eu me arrumar aqui, que eu estou todo torto. Uma projeção consciente e um sonho. Eu vou fazer a pergunta novamente para que a projeção consciente se compara. Eu acho até difícil explicar. Mas, por exemplo, pare um pouquinho agora. Pergunte se você está fazendo o que agora? Você está assistindo um vídeo, ou então ouvindo, certo? Onde você estava antes daqui? Por exemplo, eu estava me preparando para escrevendo, né? Arrumando esse projeto. O que vou fazer depois daqui? Bem, eu vou continuar trabalhando. Estava trabalhando, não vou continuar. Mas aí você tem uma perspectiva toda de passado, agora e futuro. Eu te pergunto, isso é lucidez? Ainda não. Isso aí é você estar mais ou menos desperto ou numa análise crítica do que você está acontecendo. Por que eu estou te perguntando isso? Que você vai estar fora do corpo, a sensação é a mesma. Você veio de um lugar, você está num lugar e está pensando em outro. Então você não vai conseguir abrir a lucidez se pensar e analisar isso. Agora eu te pergunto, você está no corpo ou você está fora do corpo? Talvez você fique também, você vai dizer para mim: eu tenho certeza que estou no corpo. Eu digo a mesma coisa para você agora. Você vai pensar exatamente isso fora do corpo. Às vezes, a sensação de igualdade com o nosso dia a dia.
Então, quando você está fora do corpo e lúcido, essas dúvidas não existem, né? Lúcido, mas é uma lucidez que eu estou falando aqui agora, estou relativamente lúcido, conectado com o que eu estou fazendo, e não chego nem aos pés de quando estou lúcido mesmo, fora do corpo, mas eu estou falando de um momento que o problema todo de estar fora do corpo é a análise crítica que a gente tem que ter, porque há muito onirismo, muito, nosso, dos outros, dos ambientes que nós chegamos, né? O plano astral principalmente é onde um processo total de criação, plasmagem. Então você vai estar lá, vão ver coisas que podem lhe tirar a lucidez se você não tiver um senso crítico muito bom. Aí também pode ser a gente comparar com um processo de mediunidade, de sono, de devaneio, de sonambulismo, não se compara com nada disso, né? A diferença de sonho e projeção, de mediunidade, por exemplo, uma mediunidade é a capacidade de um espírito se aproximar, né, por algum tipo de intuição, por uma parte mais ostensiva, utilizando as minhas energias, e se comunicar. A experiência, quando real e forte, como era o caso de tantos médiuns por aí, quando acontecem, é uma experiência forte, legal, traz uma sensação boa, receber uma comunicação realmente, totalmente sem animismo, sem muita interferência ou quase nenhuma, né? A projeção é superior a essa sensação, porque quando lúcido é bem consciente, você está lá fora, está lúcido, lembra do que aconteceu, você estava convivendo com esses espíritos que no caso não precisou nem esperar, aguardar uma manifestação, né? Você esteve em contato direto, você sente as sensações e às vezes não são fracas, são fortes pra caramba, fortes para deixar você abalado por dias, algumas experiências, tanto para um lado bom, como para um lado bem pesado. Enfim, né, não se compara a quem esteve fora do corpo, sabe que o processo de lucidez, quem esteve lúcido, que você vai estar um dia, se pesquisar, se buscar, quem não conseguiu ainda, vai conseguir saber muito bem o que é uma projeção astral consciente, uma projeção consciente, até mental, né? Mental, então, Outra pergunta: para que se produz e se desenvolve uma projeção consciente? Há alguma repercussão? Faz algum mal? Faz não, mal não faz nenhum, né? A gente sai do corpo todo dia, mas tem gente que fala, não, tem que ter uma grande preparação, sabe? Psicológica, interna, porque, irmão, fora do corpo você já está todo dia. Mas é porque eu fico inconsciente. Sim, não é você lá, inconsciente? Se você estiver fora do corpo, eu puxar uma arma para você aqui agora, né? Pá! Você corre, irmão. O trauma é o mesmo, fica no subconsciente. Mas o consciente, sim, qualquer coisa pior que está no subconsciente, né? Você corre que nem uma banana doida, nem banana correndo é ótimo, né? Não, corre que é uma beleza, né? Agora você lúcido, o cara apontar a arma para você, você sabe que aquele processo não vai lhe matar, sabe que aquilo não vai lhe fazer mal. Você não vai enfrentar ele também, que não é isso que a gente fala. Você mantenha calma, como já aconteceu várias vezes, né? O lúcido, oxe, o cara apareceu, o cara puxou um pedaço de garrafa para, sei lá, tipo quebrou uma cerveja e veio para cima de mim fora do corpo, eu consciente, fiquei calmo. E veio e começou a jogar aquilo em mim, só que batia, não dava nada. Eu comecei a rir, né, equilibradamente, mas rapaz, tão vergonha na cara, filho. Aí ele parou, se danou, pegou madeira, veio me bater, né? Então, a intenção dele é fazer o que faz com todo mundo quando está sem lucidez, é causar o medo. Agora eu pergunto, aconteceria do mesmo jeito? Isso sim, do mesmo jeito. A diferença qual é? Mas porque se eu estiver inconsciente não vou me traumatizar. E o que não, como não? Você pode ficar num processo de inconsciência, inclusive muito, o consciente é tão pior, que você pode correr dele, continuar correndo, ele depois te pega, te prende, você acredita que está preso. Olha quanto trauma em cima de trauma no seu subconsciente fora do corpo. Mas eu não lembro não, você capta as sensações, você pode não estar lembrando, tanto que a gente está fora do corpo mesmo, sem lembrar, você tem uma sensação relativa que teve alguma coisa, só não lembra o quê? Como acontece muito comigo também. Várias vezes eu saio do corpo e não lembro. Vou para lugares que eu não consigo trazer de volta por algum motivo, às vezes por dormir perto da esposa, o que é normal.
E sei que estava fora do corpo, eu tenho certeza que estava fora do corpo essa noite, só que eu não lembro o que fiz, né? Aí eu te pergunto, se as sensações pegam, pegam. Eu estava lúcido. Agora, se tivesse sem lucidez, pegaria do mesmo jeito. Aí então você chega para mim e fala: sair do corpo é muito perigoso. Você não acha que isso é meio impensado, não? Dentro dessa lógica, dessa realidade. Essa é a realidade que eu estou falando, isso não é chute, não. Isso é realidade. Você pesquisa. Quanto tempo você pesquisa? Eu estudo espiritualidade há 59 milhões de anos. Sim, você estuda o quê? Porque uma coisa eu falar, né? Vamos fazer uma coisa assim, eu estudo informática. Eu sei informática. Você sabe o quê? Word, Excel. Sabe programar? Não, mas não mais o caramba. Você sabe usar Orkut? Eu uso Orkut pra caramba, eu sou ótimo em informática. Você conhece de banco de dados? Não, são coisas totalmente diferentes dentro do mesmo ângulo de coisa, né? É a mesma coisa você falar, eu estudo mediunidade. Sim, você estuda mediunidade. Vocês conhecem sobre experiência fora do corpo? Já esteve fora do corpo, consciente de verdade, várias vezes, em seguidos anos? Então, eu, por exemplo, não meto a conversa onde eu não conheço, né? A gente tem que ir onde conhece. Claro que eu estou aberto a ouvir. Eu estou aberto a ouvir, estou aberto a falar, estou errado, né? Só que dentro de algumas coisas a gente tem que quebrar esses misticismos, esses conceitos limitados que falam aí fora. Direto chega a pessoa para mim falando: falaram no meu centro espírita que isso é errado, que é perigoso porque não sabe o que está falando. Mas obsessão não tem essa não, irmão. Quando acontece lúcido, sem lucidez. Quando você tem um processo obsessivo, você não corre. Não corre, é seu. É fofo e seu, fechou o caixão, paletó ou não. É seu, irmão, lúcido ou não. Eu enfrentei processo obsessivo muito tempo na minha vida, irmão. Lúcido. Um tempão. Direto me pegava com aquele criatura, né? Não tem esse aquele que eu falo da minha mãe, não. É meu mesmo. Um tempão. E de vez em quando vem uns temporários, daqueles que a gente ajuda aí, né? Não gosta do que a gente fala e de vez em quando aparece no pé da cama cobrando. E faz o quê? Né? Tem que ter calma, tem que ter maturidade, tem que ter conexão com os mentores, né? Estudar, pesquisar é que faz a diferença. E mais ainda, pensar nas ações para não ficar acreditando em tudo que falam por aí. Analisar. Isso que falou teve bondade, mas espera aí, e o conteúdo da informação? A intenção é me ajudar, certo? Então, várias pessoas estão pela rua tentando converter os outros. A intenção também é lhe ajudar, você vai se quiser. Você tem que analisar o conteúdo do que estão sendo falado. Mas foi um centro espírita que falou, foi um médium, um espírito que pegou um médium e falou: a interferência, você sabe se aquele espírito realmente sabe o que está falando, porque esse mentor mesmo equilibrado, ele não fala isso. Mentor traz com carinho, é com brandura, é com respeito, né? Com imposição de uma forma, às vezes, moral, imposição moral, mas não imposição de lhe assustar, de lhe fazer mal. Mentor não. Pelo menos o que eu encontro, os que eu vejo, eles são super conscientes, bondosos, super cheios de alegria, sempre, meu amigo perdeu a cabeça, né? Uma vez brincando, até ele falou assim, né? É mais ou menos o que o meu professor falou para mim uma vez, né? Chegou um colega lá, estava na sala de aula, falou assim: rapaz, você viu aquele caso de não sei quem, né? Quem foi, rapaz? Que fulana tomou um tiro na cabeça e saiu andando ainda. Você viu? Claro, não foi no pé. Se fosse no pé, saiu mancando. Ele falou brincando, mas quer dizer, eles enxergam com respeito e com alegria aquela situação que está passando. Nunca tem aquela imposição, aquele, meu Deus do céu, traga esse menino aqui que ele está... Não tem, velho. Eles estão acostumados com casos bem sérios. Eles estão acostumados com gente que está em processo de suicídio. Então, quando está equilibrado, ele já viu de tudo. Pode ser quem for, ele vai rir, ele vai brincar, ele vai passar tranquilidade. Essa é a visão de um mentor. Uma pessoa calma, branda, simples, que qualquer coisa ele está pronto. Então, vai para cá. Então, sempre faça essa análise crítica, sempre, né? Com qual corpo a gente sai na projeção consciente? Depende da dimensão, não é? Se você for para o corpo, sair de corpo astral, você vai para a dimensão astral. Você pode sair de corpo mental. Há pessoas que conseguem sair de corpo causal. Eu nunca me lembro nem de ter chegado perto disso. Saí umas meia dúzia de vezes de corpo mental, com certeza. Mas de corpo causal, não sei nem que diabo é isso, irmão. Nunca vi, só li. Não vou mentir, né? Como se produz a projeção consciente? Trabalho energético. Estou começando a correr um pouquinho. Sintonia,
espiritualidade, lucidez diária, né? Ou naturalmente também a pessoa consegue, tendo todos esses conhecimentos interiorizados, a pessoa às vezes está lá e consegue. Como se produz? Essa é uma pergunta. Eu posso fazer outra pergunta aqui. Como se produz a projeção consciente? De forma involuntária, né? Olha só, a pergunta não é como pode se produzir, é como se produz, ou seja, como você faz para, com a sua vontade, conseguir sair do corpo. Você pode sair de forma involuntária, mas ela não foi produzida, ela foi acontecida, foi ao acaso, pingada, né? Esse aqui eu já respondi um monte lá, né? Lá em cima. Qual o objetivo de sair do corpo? Eu vejo um só como principal. A principal é a evolução interna, a capacidade interna de percepção, a liberdade da nossa consciência. A certeza, primeiro, que nós somos daqui, que isso aqui tudo é uma tranquilidade, de uma passagem, de um curso intensivo, em que a gente está dentro de alguns parâmetros de família que nasceu específica, de dificuldades que vamos enfrentar, isso como num grupo karma de uma sociedade inteira, de um país inteiro, né? Enfim, esse é o grande objetivo da experiência fora do corpo, é abrir a lucidez para o que você é, ou pelo menos para uma visão maior do que todos nós achamos que somos, né? Você tem uma percepção mais ampla, uma distinção maior de tudo que é falado aí fora, né? Você viu, você não ouviu. Pergunta para uma pessoa que saiu do corpo, qualquer uma, saiu mesmo. Pergunta para ela qual é a maior certeza que ela tem da continuidade da vida. Ela vai falar, eu acredito porque vi. Ela não vai falar, eu acredito porque senti só, eu acredito porque li. Duvido. Claro que ela pode ter outros motivos que tragam também nessa crença, mas com certeza é esse. A utilidade em sair do corpo, para que fim a gente sai do corpo? As perguntas são todas as mesmas aí, né? Estou fazendo um catado geral. Lógico que é a utilidade, né? Como eu falei, a própria, independente de você, utilidade para os outros, que seria assistência, que é você, quando você sai de si mesmo, de pensar só em suas utilidades e pensa no próximo, quer dizer, um processo ainda mais amplo de nível consciencial. A utilidade principal, caramba, é o despertar da consciência, sem sombra de dúvida, né? Para qual fim a gente, então, para que sair do corpo? Tem gente que fala assim, não sei para quê, fica aí no corpo então, limitado aí, vocês acreditando só no que falam, no que leem, no que você sente, ou no que um médium vai lhe falar, ou que vai sair por você. Não adquira essa mesma coisa que eu te falo, para que ficar no corpo, se você é um espírito encarnado? Mas depois eu vejo isso, depois eu tenho um monte de visão assim, sabe, as pessoas têm conceitos sobre as coisas. Por exemplo, eu estudo há muitos anos e não tenho um conceito. O meu conceito formado eu passo adiante, sem pensar, sem analisar se realmente vai ser útil àquela pessoa, se é a realidade daquilo. É por isso que tem sucessivas encarnações, que nem a gente trava num conceito, é sinal de que a necessidade, ou trava muitos anos e não muda mais, irmão. O cérebro está tão travado, educado aquilo. Não se preocupa não, que a reencarnação vai vir com certeza, uma nova, né? Com maior despertar, com mais liberdade, podendo começar de novo a trazer uma educação cerebral nova, porque o cérebro influencia sim. Se você foi educado de um jeito, não teve discernimento de verdade, é difícil mudar as visões, é difícil pra caramba, porque não é só mudança consciencial, é a mudança do processo de compreensão que está em si. Às vezes você tem até aquela visão querendo se abrir, querendo chegar assim, mas é muito preconceito em cima dos lugares onde a gente frequenta, muito bloqueios que existem. Quanto tempo eu devo investir numa projeção consciente? Né? O Valdo responde assim, até o limite, Valdo Vieira responde assim, que venha gerar desequilíbrio, alienação em relação aos afazeres da vida. Eu achei que não precisava falar mais nada. Ou seja, pesquisa à vontade, mas não deixe de fazer essas coisas da vida não, sabe? Namorar, passear, trabalhar, equilíbrio e ter lucidez em todos esses atos que você vai fazer, né? O estudo da projeção consciente é uma libertação, não só das energias, mas do momento de locomoção, também em outras dimensões, né? Várias dimensões, mas uma libertação principalmente interna, onde visões começam a mudar, a forma de olhar o mundo, a forma de analisar. Eu vou fazer umas perguntas que você vai responder a si mesmo agora. Você estuda as suas energias? De verdade? Não preciso, eu consigo sozinho. Então tá bom.
Você está preso? Você tem prisões de visões traumáticas, preconceituosas? Você tem visão religiosa que lhe causa bloqueio, travas, conflitos? Você em algum momento, de verdade, mas de verdade, isso que eu vou perguntar, se acha superior aos outros? Pelo que sabe? Você tem de verdade, senso crítico real do que você faz, do que você fala? As coisas que você estuda, você tem absoluta certeza que são reais? Você transmite conhecimento aos outros de forma real? Você está sendo realista com você mesmo? Com aquilo que você pesquisa, com aquilo que você estuda, com a sua própria vida? Outra pergunta, não está nem mais a lista, estou chegando aqui. Você tem de verdade eu não estou falando controle, mas uma compreensão de todas as atitudes que você faz na vida, perante os seus trabalhos, perante os seus relacionamentos, perante seus amigos, perante o que você diz que é ou o que você acha que é? Você tem real conhecimento do que isso aí é busca pela lucidez, crítica pessoal, né? Conhecer a si mesmo de verdade. Você tem de verdade preparação para dizer estou errado, me desculpe? Para dizer a si mesmo e perdoar a si mesmo, falando eu preciso mudar isso em mim, sem me culpar, percebo que está errado e tenho que melhorar isso aqui em mim, né? Eu percebi que isso está me fazendo mal e mais do que isso, eu preciso controlar as ações da minha própria vida, né? O que eu estou falando, o que eu estou agindo, a forma como eu estou me portando, a visão do que eu acho que mereço para mim nessa vida. Isso é despertar. Isso aí é estar desperto, estar acordado, né? Isso aí é você estar buscando o melhor para si mesmo. Independente do que você acredita, se tem alguém lá fora, é para si mesmo. Isso aí você busca lucidez. Como é que faz para abrir a lucidez? Assim. É fácil? Não, mamãe. É difícil pra caramba. Bom, fiquem com Deus, né? Fiquem com vocês mesmos também, com essas pesquisas. Isso foi só um começo, mas vi um monte de... Nós vamos mudar um pouco, elevar um pouco o nível dos fatos. Além das perguntas da espiritualidade, da simplicidade, nós vamos agora fazer uma análise bem feita em espiritual, em cima dos nossos sentimentos espirituais, da nossa consciência, do despertar. Quer ser lúcido, irmão, fora do corpo? Eu quero continuar lúcido. E só vou continuar com esse trabalho se perceber realmente também que está sendo produtivo e lúcido para mim e para vocês. Então tem que ser uma coisa prazerosa, uma pesquisa. Vamos pesquisar com abertura, leia tudo. Eu pego os livros básicos, deixo aqui, mostro para mostrar como eu pesquiso. De vez em quando eu mudo. Vê aquele livro ali, é um livro de chakra de Ralu Gamache, que eu acho legal. De vez em quando eu vou botar outro ali que eu acho legal, para mostrar que eu não leio só o Valdo não, viu? O pessoal fala, esse cara da projestologia, chuta que é macumba. Não. Se você já tem essa visão, me perdoe, né? Limitação da sua própria consciência. É triste você julgar alguém dessa forma sem sequer... Aí você pensa, é a forma simples de pensar, só a lucidez que precisa estar aberta. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Deixa eu ver se eu boto a musiquinha do começo aqui, né? Que foi tão bonitinha. Cadê? Tá aqui, pai. Aqui, ó.